Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, mais uma vez, os meus inimigos, tentaram me abalar. Aqui, nessa favela do Chapadão, são muitos inimigos. E antes de eu falar sobre isso, eu quero repreender os meus inimigos. São muitos que têm visualizado os meus vídeos, mas não têm assistido até o final, porque são preguiçosos. Deus está te repreendendo, Deus está te exortando, mas são muitos que estão de má intenção. E Deus conhece o coração. É o próprio Deus que os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. São muitos que me perseguem, que me espiam, que fazem o meu mal nas ocultas, porque não querem dar ouvidos à voz de Deus. E os falsos Deus lançará fora. A árvore má será cortada e lançada no lago de fogo. Os preguiçosos não conseguirão viver, porque têm preguiça de fazer o que deve ser feito para viver. Tem preguiça de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, de fazer o bem para poder colher o bem, os frutos de Deus, para poder se alimentar e assim conseguir viver, porque sem um alimento não consegue viver, sem se alimentar não consegue viver. E a palavra de Deus é alimento para a nossa alma e luz para o nosso caminho. Portanto, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos não estão dando ouvidos à voz de Deus. Parece que estão ouvindo, parece que conhecem a verdade, mas não conhecem. São apenas conhecedores da Bíblia. E o inimigo, ele se transfigura de anjo de luz, mas ele é hipócrita. Ele é falso. Ele não ama a Deus. Ele não guarda os mandamentos de Deus. Ele faz o mal, principalmente nas ocultas. Mas pelos frutos conhecereis. Portanto, o que eu estou falando aqui é fruto. O que eu faço é fruto. E é preciso ouvir para poder se alimentar. É a palavra de Deus. Portanto, é Deus que está falando agora. É Deus que está me usando para falar. Não adianta. Vai ser confundido aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não temem a Deus. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus não é sábio, não tem conhecimento, portanto é confundido por falta de conhecimento, porque o inimigo, ele vem tentar nos enganar, nos iludir, e se nós não conhecermos a verdade, nós seremos confundidos. Então é pela palavra de Deus que nós repreendemos o inimigo, é pela palavra de Deus, assim como Jesus repreendeu Satanás, que veio tentar nos enganar, nos iludir, oferecendo essas imoralidades, essas ilusões, essas prostitutas que estão me oferecendo, porque o inimigo hoje, ele veio falar que está tendo relações sexuais todos os dias e me ofendeu, dizendo que eu não tenho nada, ele tem as coisas dele, e me ofendeu com palavras torpes, me chamando de... eu não vou dizer aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Não preciso falar tudo que ele disse, até porque Deus é o único que pode me defender. Então Deus sabe de todas as coisas e eu entreguei nas mãos de Deus. Ou seja, para o meu inimigo me ofender daquela forma, certamente
ele não é feliz, não tem Deus e principalmente não tem uma mulher. E é por isso que ele tem inveja, porque eu não tenho prostituta do meu lado, eu não tenho uma meretriz do meu lado, eu não tenho uma desonra do meu lado, uma mulher imoral do meu lado, eu não tenho. Nem é mulher. Aquilo lá, a esposa dele está destruída, nem pode ser chamada de mulher. E o inimigo ele está destruindo tanto o homem quanto a mulher, e principalmente essas crianças, porque uma criança, eles têm um filho que é criança e estava do lado deles, e ele xingando palavrão, me ofendendo, e o filho, a criança dele, ouvindo tudo e aprendendo com o pai maldito, maligno, um homem afeminado, com certeza. E o filho se alimentando de suas maldições, de suas palavras perversas, malditas, malignas. Mas eu não darei ouvidos a espíritos enganadores, não darei ouvidos. Eu vou repreender o inimigo, vou continuar falando, vou falar, não adianta, vou me posicionar contra o mal. O inimigo está tentando me calar, mas ele não vai conseguir. Ele está tentando me abalar. Me ameaçaram mais uma vez. Esses malditos dessa favela do Chapadão, muita gente dessa favela do Chapadão vai morrer, vai cair. Estão amaldiçoados todos os meus inimigos. Não sou eu que estou amaldiçoando. Eles estão amaldiçoados porque buscam maldição, porque aceitam maldições. E é por isso que estão amaldiçoados, estão debaixo de maldições. Eu estou aqui para abençoar, para falar a verdade, para revelar a verdade. Deus quer abençoar, mas estão rejeitando a bênção de Deus. E Deus não condena os abençoados. Quem é abençoado não é condenado por Deus. Mas quem é amaldiçoado é condenado por Deus. E a verdade é que o inferno é real, o céu é real, portanto Deus vai condenar aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Deus vai condenar os amaldiçoados, aqueles que estão debaixo de maldição, estão cegos. Deus os cegou, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Os meus inimigos estão confundidos e transtornados, estão tão transtornados que ficam me atacando, ficam me perseguindo, estão confundidos, não conseguem enxergar a verdade. Mas vai cair obra de macumba, pode se levantar, mas vai cair, porque eu tenho um Deus que peleja por mim. Eu tenho um Deus, e Deus está me guiando. Eu estou no exército de Cristo. Pode se levantar, podem até ser maioria, podem ser maioria. Somos a minoria. A igreja é minoria nessa terra, mas maior é o que está conosco, é o que está com a igreja. Maior é Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Todo-Poderoso. O poder está em Deus. Então nele eu tenho poder, em Deus eu tenho poder. Se Deus é por mim, se Deus é pela igreja, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? O inimigo não pode ir contra mim, porque ele não tem poder. Aliás, Deus deu um poder momentâneo para Satanás deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. Os reinos do mundo pertencem ao diabo. O diabo está reinando neste mundo. É por isso que tem miséria neste mundo. Por isso que tem miséria, porque o diabo está reinando neste mundo e o diabo quer fazer miséria. E ele está fazendo miséria. Ele está destruindo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E é por isso que está acontecendo essa miséria.
essas maldades, essas injustiças. É por isso que só vemos imoralidade neste mundo. É por isso, porque o diabo está reinando neste mundo. Mas o mundo tem os seus dias contados. O mundo passa, menos a palavra de Deus. Portanto, Deus vingará. Minha é a vingança, eu darei recompensa, assim diz o Senhor. Portanto, aqueles que confiam no Senhor têm esperança. Portanto, não serão confundidos e não serão abalados, porque têm esperança. Deus é a esperança da igreja. Nós não amamos este mundo, nós estamos aqui de passagem, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, o amor de Deus não está nele. Estão tentando confundir o povo de Deus, confundir os inocentes com essas músicas cheias de imoralidade, falando de um falso amor. Essas músicas que invocam demônios, essas músicas do mundo, muitas dessas músicas são da macumba, outras de feitiçaria, mas todas conduzem ao mesmo caminho, que é o inferno. Todas essas músicas do mundo são inspiradas pelo diabo. Portanto, o inimigo vem tentando nos iludir, nos enganar, falando de um falso amor, mas não é o amor verdadeiro. Não é, porque Deus é amor. E estão louvando ao homem e à mulher. E o homem e a mulher são maus. São maus por natureza. O ser humano é mau por natureza. Porque a carne inclina-se para o pecado. Assim diz o Senhor. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E é Deus que está falando agora. Portanto, vai cair obra de macumba. Não adianta, não vai me iludir, não vai me atingir essas obras de macumba. O que o inimigo queria de mim, ele não conseguiu. E é por isso que ele me persegue, que ele me odeia. E eu serei odiado, porque assim diz o Senhor, seremos odiados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Sereis odiado por causa do meu nome, assim diz o Senhor. Portanto, não adianta. Podem me odiar, mas vai cair. Vai cair todo o mal. Já está decretado a derrota dos meus inimigos. O inimigo não gosta quando eu falo a verdade, quando eu me posiciono contra as suas práticas, contra essas imoralidades que eles propagam, contra esses escândalos que eles fazem através de suas fofocas. A fofoca, quem pratica a fofoca, propaga escândalos, propaga o escândalo de alguém. E se propaga o escândalo de alguém, esse que fez a fofoca, ele se acha melhor, mas ele está escandalizando também, porque da boca dele está saindo escândalo, porque ele está falando mal desta pessoa, ele está falando mal, porque ele está citando o nome desta pessoa. E praticar o mal é uma vergonha. É uma vergonha. Vergonha não é fazer o bem, vergonha é fazer o mal. Estão confundidos. Portanto, estão envergonhando esses homens maus, esses homens ruins. Eu não vou aqui citar nomes, porque não é necessário. O que é necessário é eu falar a verdade, como o inimigo age. Os meus inimigos daqui do Chapadão são muitos, os meus vizinhos são muitos, que eu posso afirmar que os meus vizinhos são os demônios, é a própria legião de demônios, e é por isso que tem se levantado contra mim, que tem colocado o som alto, propagando esses escândalos, essas músicas cheias de imoralidades, essas músicas de idolatria,
idolatrando esses ídolos malditos, esses ídolos do inferno, mas vai cair essas obras de macumba. O inimigo não gosta quando eu falo, mas ele vai ter que me ouvir, Satanás vai ter que me ouvir. Então eu não estou pregando com interesse de ficar famoso, de ter muita visibilidade. Tanto faz. O que importa é o que o inimigo está me ouvindo, e ele vai ser repreendido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero sim alcançar os inocentes, somente os inocentes, somente aqueles que são escolhidos. Deus, os escolhidos serão guiados por Deus. O Espírito Santo vai guiar os escolhidos e vai levá-los ao arrependimento. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Portanto, eu não terei visibilidade, a não ser que Deus obrigue Satanás a me dar visibilidade, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Portanto, até o diabo obedece. Volto a repetir, quando Deus manda, até o diabo obedece. Portanto, se for da vontade de Deus, eu terei visibilidade. Mas eu repreendo aqueles que são falsos. Não serei companheiro dos tolos. Eu vou escolher as minhas amizades, porque não há comunhão à luz com as trevas. Não serei companheiro dos tolos. Em Provérbios fala muito sobre isso, para nós não sermos companheiros dos tolos. E muitos não conseguem entender a palavra de Deus, porque não dão ouvidos à voz de Deus, não dão ouvidos, até porque Deus deu o poder de raciocínio. Eu não quero ser sábio a meus próprios olhos. Deus deu o poder de raciocínio para cada um utilizar este poder para poder alcançar o entendimento do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o princípio da inteligência é o raciocínio que Deus deu. Deus deu esse raciocínio. E a inteligência, eu creio que ela é utilizada, ela é algo que nos dá um entendimento, o conhecimento para conseguirmos manusear as ferramentas desta terra, as ferramentas necessárias desta terra, necessárias para a gente sobreviver, para a gente viver como um ser racional. Essa é a inteligência, mas a sabedoria é diferente. Quando alguém tem sabedoria, ela tem o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus. Ela tem um conhecimento, e a partir desse conhecimento, da sabedoria, ela consegue viver o que ela sabe, o que é necessário para viver. Ela sabe que o mundo passa, menos a palavra de Deus. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E é através do temor que nós passamos a ouvir a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus, a guardar os mandamentos de Deus. Portanto, aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que amam a Deus, guardam os mandamentos do Senhor, guardam os mandamentos de Deus. Assim diz o Senhor. E muitos
não amam a Deus de verdade. Falam de Deus, mas não amam a Deus. Honram a Deus com seus lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Essas falsas igrejas, tem muita falsa igreja aqui dessa favela do Chapadão. Tem igreja que se diz igreja, mas tem me perseguido, tem me espiado. São falsas igrejas, são muitos hipócritas. Não é só homens maus, considerados maus pela maioria das pessoas. São homens, são mulheres hipócritas, que falam de Deus, que têm a aparência de uma ovelha, mas são lobos devoradores. Interiormente são lobos devoradores, assim diz o Senhor. Tem a aparência de ovelha, mas não é ovelha. Parece, porque o diabo se transfigura de anjo de luz, assim diz o Senhor. Então parece que é verdade, parece que serve a Deus, parece que é do bem, mas não é do bem, é do mal. São homens maus, são mulheres más, são pessoas ruins, são hipócritas. É uma falsa igreja. Portanto, vigiai, porque pelos frutos conhecereis. E a árvore boa não produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos. E não pode a árvore má produzir maus frutos. Pelos frutos conhecereis. Portanto, o que eu falo é fruto. Eu estou aqui falando o que Deus me diz. Eu estou passando o que Deus quer. É Deus que está falando comigo, e é Deus que está falando agora, porque eu estou passando o que Deus quer. Deus está me usando para falar. Não dê ouvidos a espíritos enganadores, mas nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, e muitos apostatarão da fé. São muitos, mas a verdade é que esses não estão buscando como deveriam estar buscando a Deus, e é por isso que se desviam da verdade, se desviam do caminho, porque não estão buscando a Deus como deveriam estar buscando. O inimigo hoje, aqui dessa favela do Chapadão, o inimigo ele estava me olhando. Eu estava em frente ao meu portão, com a Bíblia na mão, e eu estava lendo a Bíblia. O inimigo estava me olhando. Eu só observei, eu observo. Às vezes eu observo e nem falo nada. Tem vezes que eu nem estou olhando, parece que eu não estou olhando. Eu dou uma olhada assim, já vi. Eu olho rápido e já vi. Já observei. E então parece que eu não vi. Parece para os outros parece que eu não vi, mas eu vi. Eu sou muito observador. Eu sou muito quieto. Eu falo pouco. Eu falo somente o que é necessário. Às vezes parece que eu estou falando muito, mas eu estou falando pouco, porque o pouco é o necessário. Quando tu fala demais, você fala o que não deve. Quem fala muito se perde. Por não ter o que falar, fala o que não deve. Assim diz o Senhor. Portanto, o inimigo ele estava me olhando. Aí teve um momento que eu olhei para ele e ele começou a falar: não fica me olhando não, sei o que, gritando, alterando a sua voz. Não olha para mim,
sei o que, vai arrumar problema. Começou a me ofender. Eu não vou repetir as palavras torpes que ele disse, mas começou a me ofender, porque eu olhei para ele, mas era ele que estava me olhando. E aí eu comecei a olhar, fiquei encarando ele, porque ele mandou eu não olhar para ele e me ameaçando, que se eu olhasse para ele, ele ia me agredir, ele iria me matar. Não sei qual era a intenção dele, mas ele estava me ameaçando. Então eu continuei olhando para ele, mas parece que eu estava olhando para ele. É por isso que muitos se confundem, principalmente aqueles que me espiam, que espiam o meu celular, são confundidos, porque o meu celular não representa o meu coração, muito menos a televisão representa o meu coração. Essas coisas do mundo não representam o meu coração. Pode parecer que eu estou olhando para a televisão, mas na verdade eu não estou. Pode parecer que os meus olhos físicos estão olhando, talvez até mesmo para a parede, mas na verdade eu estou olhando para Deus, com os meus olhos espirituais, porque o meu pensamento está em Cristo. Deus está falando comigo e eu estou falando com Deus. E pela confiança em Deus, eu não estava prestando atenção neste homem maldito, neste homem afeminado que estava me ofendendo, em Satanás, que estava usando este homem para me ofender. Eu não estava prestando atenção, eu estava prestando atenção em Deus. Mas os meus inimigos, ele é confundido. Mas Satanás sabe que eu estou debaixo das asas de Deus. Portanto, eu até virei de costas para o meu inimigo, me aproximei do meu inimigo e virei de costas. Tamanha confiança que eu tenho em Deus, que eu dei as costas para os meus inimigos. Eu poderia sim ficar de frente para o meu inimigo, me aproximar dele e ficar de frente para o meu inimigo, porque quando ele me atacar, eu poderia me defender. Mas se Deus é maior, por que eu devo me defender? Eu não preciso. Até porque aqueles que confiam na força do seu braço são malditos, são confundidos, porque o homem é fraco e a mulher é fraca. E esse homem fraco que me ameaçou, eu não vou temer. A palavra de Deus que eu tenho para a igreja é: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei ao Senhor Jesus Cristo, temei a Deus, porque Ele pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Portanto, eu não vou temer a homem. E é por isso que eu dei as costas para o meu inimigo, para ver se ele iria fazer alguma coisa contra mim, se ele iria me agredir ou me matar. Eu não temo o inimigo. Eu confio em Deus. Eu confio tanto em Deus que nada pode me abalar, ainda que o inimigo me agrida. Mas a verdade é que o inimigo não faz nada sem a permissão de Deus. Ele pode me agredir, mas ele vai cair. Às vezes, Deus pode permitir que o inimigo te agride, que o inimigo te agrida, que o inimigo te mate. Mas aqueles que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Portanto, nós venceremos a morte. A igreja vencerá a morte. Eu vencerei a morte. Eu não tenho medo da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Portanto, eu não tenho medo da morte, porque eu vencerei a morte. E Deus me livra e me guarda do mal. Portanto, a morte pode vir ao meu encontro, mas Deus
me guardará e me livrará do mal. Porque Deus é fiel em sua palavra. É promessa de Deus. Deus prometeu: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Portanto, é promessa de Deus, e a promessa de Deus irá se cumprir. A palavra de Deus irá se cumprir. E a igreja diz para Deus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou chamando por Deus, a igreja está chamando por Deus. Já estamos perto do fim. Estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias serão difíceis. Será difícil servir a Deus, porque nós seremos odiados. Será difícil, será tempos, será dias trabalhosos, em que será difícil servir a Cristo, porque o mal nos perseguirá. Muitos de nós será morto, assim como tem acontecido em outros países. Aqui no Brasil um dia acontecerá, e já está acontecendo, mas por enquanto não criaram leis para nos obrigar a rejeitar a Deus, a parar de falar de Deus. Por enquanto não nos obrigaram, mas tem nos obrigado a ouvir essas maldições, essas maldades. E quando nós falamos, eles odeiam. Eles odeiam porque são demônios, estão dando lugar ao diabo. E é por isso que eles odeiam, eles nos odeiam, eles odeiam a palavra de Deus, eles odeiam a Deus. Não podeis servir a 2 senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou desprezará a um e servirá o outro. Portanto, eles odeiam a Deus. Eles odeiam porque Deus não aceita as imoralidades deles. Estão destruindo o templo de Deus, o corpo que Deus fez. O nosso corpo é o templo de Deus. E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Assim diz o Senhor, porque o templo de Deus, que somos nós, é santo. Deus fez o nosso corpo santo, puro. Estão destruindo, furando o seu corpo, usando brinco, fazendo tatuagem, destruindo, pintando o seu corpo, pintando o seu rosto, usando maquiagem, usando brinco, pintando as unhas, deixando as unhas grandes, igual de bicho, igual de animal irracional, porque é animal irracional que não corta as unhas, é animal irracional. E Deus me revelou sobre as vestimentas, principalmente sobre o salto alto, porque o salto alto, Deus me revelou que deixa as mulheres com o pé torto, faz as mulheres ficarem com o pé torto por causa do salto alto, e isso acaba que não sendo um sustento verdadeiro, não mantém a mulher de pé, porque a verdade é que qualquer empurrãozinho a mulher cai, qualquer vento forte a mulher cai por causa do salto alto. Portanto, não é um sustento verdadeiro, não faz a mulher ficar de pé. Sem contar que se a mulher tropeçar, é capaz dela quebrar o pé, ela pode quebrar o pé por causa deste salto alto, do salto alto. É possível fazer mal
pode fazer mal para essas mulheres. E todas essas coisas que eu estou falando têm um significado espiritual. E o significado espiritual é que essas mulheres que usam salto alto não estão de pé, porque não estão firmes sobre a rocha que é Jesus Cristo. Não estão fazendo a vontade de Deus. Estão com uma vestimenta que foi criada, inventada, inspirada pelo diabo. Os homens que criaram o salto alto foram inspirados pelo diabo. Não é algo necessário, não é algo simples, humilde, modesto. Ou seja, não é de Deus o salto alto. Tem esse significado. Muitos não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar porque não busca Deus. Não é batizado pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que são batizados pelo Espírito Santo de Deus têm um discernimento espiritual. Então, quem é batizado pelo Espírito Santo de Deus tem um discernimento, ele consegue identificar quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. E é Deus que está falando agora, é o próprio Deus que está falando agora, mas muitos se confundirão, porque dão lugar ao diabo, mas o diabo sabe que é Deus que está falando. E muitas dessas mulheres estão usando short curto, saia curta, saias acima do joelho. Nada disso é de Deus, nada disso. Essas mulheres estão sem pudor, não têm modéstia, estão sensualizando, usando saia justa, apertadinha também, usando calça, que calça primeiramente, a princípio, a calça é um traje dos homens, mas o homem, inspirado pelo diabo, quis criar uma calça feminina para as mulheres, apertadinha, justa, para marcar o corpo da mulher. E tem aquelas calças largas, né, que são consideradas femininas, mas ainda, mesmo assim, não é de Deus. Não é simples. Não é uma vestimenta de mulher. A calça é uma vestimenta do homem, é um traje de homem. E não pode a mulher usar traje de homem, assim diz o Senhor. Portanto, tem mulher também escandalizando, usando decote, blusa apertadinha, para marcar os seios. Manga curta. Ou seja, estão sensualizando, escandalizando com suas vestes. São mulheres imorais, escandalizando, fazendo homens tropeçarem. A verdade é que podem até ser atraentes sexualmente, mas não são bonitas, porque a beleza não está no mal. Não é bonito ver o teu filho matando, assassinando pessoas. Pode até existir homens maus, ruins, pais ruins, que gostam de ver os seus filhos assassinando, ver os seus filhos no tráfico, influenciam os seus filhos para o mal, mas estão confundidos, estão cegos. Não é bonito ver o mal, alguém praticando o mal. Não é bonito, é feio. E é por isso que essas mulheres são feias, independente se tiver olhos azuis, olhos verdes, se for loira, se tiver cabelos ruivos, não importa.
são feias, porque estão escandalizando com suas vestes, sensualizando na rua. Não é mulher de um homem só, é mulher de vários homens, e mulher de vários homens não existe. Deixe de ser mulher, porque Deus fez a mulher para um homem só. Deus não fez um homem para a mulher, porque primeiro veio o homem, Deus fez o homem, e depois Deus fez a mulher. Portanto, Deus fez a mulher para o homem, e foi para um homem só. E foi da costela do homem que Deus fez a mulher. Portanto, se não tivesse homem, não teria mulher. E por que Jesus Cristo? Muitos devem se perguntar. Muitos podem se perguntar por que Jesus Cristo se diz filho do homem. Porque Deus se parece com um homem, com um ser humano. Mas principalmente, Deus se parece com a mulher também. Mas Deus se parece mais com o homem do que com a mulher. E o homem, a palavra homem significa ser humano, né? Essa é a verdade. Homem também significa ser humano. Então também tem esse significado. Então é importante nós termos esse entendimento. Precisamos ser racionais. Precisamos usar o nosso raciocínio para entender as coisas de Deus. Para entender que o temor, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos raciocinar. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Todo-Poderoso. O poder está em Deus. Então é necessário que nós busquemos a Deus para que nós possamos fazer algo, que nós possamos viver. Porque sem mim nada podereis fazer, assim diz o Senhor. Sem mim nada podereis fazer, assim diz o Senhor. Portanto, para poder fazer alguma coisa, alguma obra que preste, porque o que não presta é cortado e lançado no fogo. A árvore que não presta é cortada e lançada no fogo. Esses frutos maus, esses frutos malignos não prestam. Muitos têm se alimentado desses frutos malignos, desses frutos malditos, desses frutos podres, envenenados, que ao se alimentar acabam que morrendo por conta desse fruto ruim que não presta, fruto podre que lhe fez mal e gerou a morte desta pessoa que se alimentou desse fruto mau. Portanto, quem quiser o fruto de Deus, o alimento de Deus, é necessário me ouvir. Vai ter que me ouvir. Aqueles que me ouvem viverão, porque o que eu falo é de Deus. É Deus que está falando agora. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. É Deus que está falando. Deus não quer os preguiçosos. Os preguiçosos não conseguirão viver. São considerados, muitos são considerados trabalhadores. São considerados pessoas honestas, que não transgridem as leis dos homens, mas na verdade são maus, são transgressores, porque transgridem os mandamentos de Deus, rejeitam a voz de Deus. E é necessário nós obedecermos a Deus e não aos homens. Claro que Deus manda nós obedecermos às autoridades, mas às autoridades de Deus, as autoridades que não se voltam contra Deus. Claro que às vezes nós somos obrigados a fazer, muitas das vezes somos presos injustamente. Nós devemos aceitar, nós não devemos aceitar, nós não devemos nos entregar, nos calar.
na verdade, não nos calar. Porque quando nós nos entregamos, nós vencemos o inimigo. Nós vencemos o inimigo porque nós rejeitamos o que ele quer que nós façamos. Ele quer que nós fazemos o mal. Ele quer que nós façamos o mal. Mas nós rejeitamos. Ele quer nos obrigar a fazer o mal. Ele quer nos obrigar a rejeitar a Deus. Mas nós não rejeitamos a Deus. E caso nós permanecermos de pé, fazendo a vontade de Deus, eles vão nos prender, vão nos matar. E se alguma autoridade deste mundo nos prender, estarão nos prendendo injustamente, estarão praticando a injustiça. Não são autoridades de Deus. Ou seja, nós venceremos porque nós não rejeitamos a Deus, nós fizemos a vontade de Deus. E como estão praticando a injustiça, até porque na vontade de Deus não há o mal, o justo vive pela fé. Essa é a verdade. O justo vive pela fé. Portanto, fazendo a vontade de Deus, nós estamos praticando a justiça. Nós estamos sendo justos, falando a verdade, revelando a verdade. Nós estamos praticando a justiça, perdoando, porque quando nós não pagamos o mal com o mal, nós perdoamos. E falar a verdade não é o mal. Não estou pagando mal com mal. Falar que o meu inimigo me agrediu, que são homens malditos, que são homens maus, não estou pagando mal com mal, até porque eu não estou citando nomes. E o inimigo, ele se ofende quando falamos a verdade. Eu não gosto nem de ficar encarando os meus inimigos da carne. Eu encaro o Satanás, falando a verdade, falando que esses homens são maus, são homens ruins. Essa é a verdade. Esses homens que praticam o pecado são maus, até porque a natureza humana é caída, a natureza humana é pecaminosa e a carne inclina-se para o pecado. A natureza humana é movida pela influência do diabo. Portanto, os homens são maus por natureza. As mulheres são más por natureza. O ser humano é mau por natureza. Então essa é a verdade. Então, falando a verdade, eu não estou pagando mal com mal. Estou pagando mal com bem. Eu estou falando a verdade. Eu estou revelando a verdade. E aqueles que crerem, que derem ouvidos à voz de Deus, serão abençoados. Serão abençoados e serão libertos, porque conheceram a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, estes homens não conhecem a verdade, por mais que são conhecedores da Bíblia, mas não conhecem a verdade, porque não são libertos. Porque é através da liberdade que nós conseguimos viver. E Deus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, sem Deus não consegue viver. Não tem como viver. Somente com Deus que é possível viver. É Deus que dá vida, e vida com abundância. Fazem o mal, são ingratos, porque Deus nos deu tudo. A terra
é rica em alimento, a terra é rica em água. Deus nos deu o conforto, mas eles querem só para eles o conforto. Só eles podem viver no conforto, os outros não. E às vezes nos impedem de trabalhar, nos prejudicam, porque como eles têm poder nesta terra, através do dinheiro eles conseguem comprar muitas terras, ter posse de muitas terras, de estabelecer empresas. Então eles acabam nos prejudicando, porque nós pregamos contra a prática deles, contra a imoralidade que eles praticam, contra o mal que eles praticam. Portanto, eles acabam nos odiando e nos prejudicando. E trabalhar é um direito de todo ser humano, tanto que Deus manda trabalhar. Mas eu não estou buscando riqueza, eu não quero riqueza, eu quero apenas o necessário para sobreviver, para viver. Se, caso necessário, seja preciso eu morrer para viver, eu vou morrer para viver. Aliás, eu já morri para esse mundo e vivo para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu não vou me entregar à morte, eu vou buscar a Deus. Se for necessário morrer para poder viver, porque muitos nos obrigam a rejeitar a Deus. Caso não rejeite a Deus, somos perseguidos, somos presos, perdemos emprego, perdemos trabalho, perdemos dinheiro, perdemos muita coisa, porque nós não rejeitamos a Deus, somos odiados. Pode ser que nós conseguimos dinheiro e ficar rico nessa terra, pode ser. Mas nos tempos de hoje, nos últimos dias, é muito difícil. Mesmo que se nós ficarmos ricos, alguns de nós ficar rico, será uma luta muito maior. O inimigo vai nos perseguir, ele vai tentar nos afligir, mas eu creio que Deus é fiel e eu não vou ficar buscando riquezas neste mundo. Eu quero apenas fazer o bem para o meu próximo, ajudar os necessitados, porque se no mundo tem fome, é porque há corrupção. Esses homens que têm muito dinheiro, que têm poder, que têm muita posse nesta terra, estão praticando o mal, são corruptos, são homens maus, são homens malignos. O mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Os reinos deste mundo pertencem ao diabo. É por isso que esses homens maus estão no poder. Mas vai cair essa obra de macumba, vai cair essa obra de feitiçaria, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo não pode contra nós. Vai cair. Esse mundo está com seus dias contados. O mundo passa, menos a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus irá se cumprir. Pode se levantar. Pode se levantar. O inimigo pode se levantar, mas ele vai cair. Vai cair. Todas essas obras feitas nas ocultas, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus manda fogo nessas obras feitas nas ocultas, essas obras malignas, nessas obras malditas, nessas obras do inferno, essas obras das trevas. Deus manda fogo nessas obras de feitiçaria, nessas obras de bruxaria, nessas obras de macumba. Deus manda fogo nesses sacrifícios malignos, nesses sacrifícios malditos de crimes de sangue. Estão cometendo crimes de sangue
para sacrificar aos demônios, estão torturando homens, mulheres, estão torturando crianças, estuprando crianças, abusando da inocência das crianças nas ocultas. Enquanto eu estou falando, eu sei que estão fazendo mal nas ocultas, mas vai cair. Estão me perseguindo nas ocultas, me espiando nas ocultas, mas vai cair por terra todo mal que se levanta contra mim, vai cair em nome do Senhor Jesus Cristo, vai cair, porque Deus é por mim. Se Deus é por mim, o inimigo não pode contra mim, o inimigo não pode contra a igreja, e toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Toda ferramenta preparada contra a igreja não prosperará. Toda ferramenta preparada contra mim não prevalecerá, porque maior é Deus, e Deus é fiel, e a verdade é uma só. Não adianta, Satanás, vai cair, porque é Deus que está falando, é Deus que está falando. Eu te repreendo agora pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a verdade. Estão fazendo mal, e o direito de todo ser humano de trabalhar é um direito de todo ser humano. Essa é a verdade. E muitos escolhem trabalhar. Alguns não escolhem trabalhar. Alguns são preguiçosos até para trabalhar, para sobreviver, e também são preguiçosos para trabalhar para viver, para fazer a vontade de Deus, porque se não fizer a vontade de Deus, não vive. Até porque esta vida, desta terra, deste mundo, é uma ilusão, é passageira, tem os seus dias contados, e cada um dará conta de si. As obras, Deus julgará cada um segundo as suas obras. É o que você faz, o que você faz é o que você tem. Portanto, o que você tem é o que você pode dar, e é por isso que não pode jorrar de uma fonte doce água amarga, e não pode jorrar de uma fonte amarga água doce. Não pode. Portanto, tem essa diferença. Um homem mau, um homem que faz o mal, que tem o mal, que colhe o mal, ele só pode dar o mal. Ele não pode dar o bem, porque ele faz o mal e ele colhe o mal. Portanto, ele não pode dar o bem, ele só pode dar o mal. Essa é a verdade. Então, é Deus que está falando agora. E como muitos escolhem trabalhar, mas não conseguem, é porque estão sendo prejudicados. Estão sendo prejudicados pelas essas autoridades do mundo, essas autoridades do inferno, porque trabalhar é um direito de todo ser humano. E se eu cheguei a assinar carteira umas 3 vezes, com certeza não foi uma porta de Deus, foi a porta do diabo. Não foi uma oportunidade, não foi uma verdadeira oportunidade que eles me deram. Não foi de Deus, porque eu fui prejudicado, até porque eu fiz o meu trabalho, e com certeza eu fui muito dedicado, como sempre sou, como sempre fui dedicado ao meu trabalho, a fazer um trabalho, e fazer o trabalho para mim é fazer bem feito, é fazer de verdade. Eu sou bastante organizado, sou bastante focado a fazer o necessário
e jamais vou trabalhar fazendo mal. Jamais vou trabalhar servindo bebidas alcoólicas, servindo cerveja. Não vou trabalhar fazendo mal. Não vou trabalhar mentindo, sendo companheiro dos tolos, xingando palavrão, rindo dessas zombarias, dessas chocarrices que fazem. Não vou trabalhar fazendo isso. Vou trabalhar fazendo bem, fazendo a vontade de Deus. Assim como eu fiz no meu último emprego de carteira assinada, mas me prejudicaram. E eu sei que isso não vai ficar assim, porque a terra é rica e trabalhar é um direito. E eu escolhi trabalhar, mas estão me prejudicando, estão fazendo o meu mal, querem o meu mal, desejam o meu mal, porque são muitos que me perseguem, que me espiam e que têm muito dinheiro, mas são egoístas, são corruptos, só pensam em si mesmos, não amam o próximo. Não tem como amar o próximo porque não conhecem o amor, não conhecem a Deus. Mas a verdade é que quando Deus manda, até o diabo obedece. Então não vou me preocupar, vou confiar em Deus, vou entregar meus inimigos nas mãos de Deus. Eu não conheço o coração e não sou eu que convenço o homem do pecado, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Portanto, vou entregar nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser, porque Deus diz: minha é a vingança, eu darei recompensa, assim diz o Senhor. Portanto, eu vou confiar em Deus, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa não é cair nas mãos dos homens, dessas mulheres, não é cair nas mãos dos traficantes, dos bandidos, das polícias que são corruptas. Muitos são corruptos, fazem mal. Até porque prender não é a vontade de Deus. Deus não obriga ninguém a fazer a vontade dele, mas Deus dará a recompensa. E Deus é o único digno, justo e absoluto para fazer justiça, para dar a recompensa. Porque Deus é o Criador de todas as coisas e Deus é santo, santo, santo. Portanto, Deus, até porque Deus também é o Todo-Poderoso, o poder está em Deus. Portanto, Deus dará a recompensa, porque Deus é Deus. Essa é a verdade. Não adianta contestar. Deus é Deus e Deus dará a recompensa. Portanto, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não vou temer. Vou temer ao Senhor, porque Deus é digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E Deus pode fazer tanto o corpo quanto a alma perecer no inferno. E como eu amo a mim mesmo, eu vou temer ao Senhor, eu vou dar glórias ao Senhor, porque eu reconheço a grandeza de Deus, porque Deus, grandioso é Deus. Deus é o Criador do universo. Só quem tem noção da grandeza de Deus teme a Deus. Só quem tem conhecimento de Deus, só quem crê verdadeiramente em Deus. Muitos crê por medo, e é por isso que são inimigos de Deus, porque Deus pode fazer mal a eles, até porque estão contra os mandamentos de Deus, e Deus condena, Deus condenará. São inimigos de Deus,
E é por isso que tem medo, por isso que crê por medo. Mas vai cair por terra. Essas obras malditas, essas obras do inferno, vai cair por terra. Então, eu não vou crer por medo, eu vou crer verdadeiramente em Deus, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E é por isso que Deus julgará cada um segundo as suas obras e dará recompensa. Quem fizer o mal vai colher o mal, vai colher o mal, terão consequências no juízo final. E também após a morte, antes do juízo final, aqueles que fizeram o mal irão de encontro com a morte, um castigo, e no juízo final serão julgados e condenados e castigados eternamente, colocando um ponto final na ilusão deste mundo, em todo o mal que há neste mundo, e para sempre aqueles que fizeram a vontade de Deus viverão sem nenhum mal que possa nos afligir, nos abater, nos deixar abatidos, nos deixar aflitos. Nenhum mal vai poder nos atingir, porque nós vamos estar morando juntamente com Deus nos céus, onde não há o mal, onde não há a morte, onde não há a noite. É só prazer e gozo, e teremos um corpo incorruptível, um corpo incorruptível. Então eu posso ser pobre nessa terra, mas eu serei rico nos céus. Então não vou me preocupar com as coisas deste mundo. Eu não busco as coisas deste mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Assim diz o Senhor. Portanto, eu não vou me preocupar. Eu quero apenas o necessário. Eu vou buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Portanto, assim eu quero abençoar a igreja. Vamos confiar em Deus, porque Deus é fiel. E aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo não serão confundidos e não serão abalados, porque Deus é a esperança, é a nossa esperança. Deus é fiel. Então assim eu quero abençoar a igreja. Deus abençoe a igreja. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, e serão confundidos e transtornados todos os que me perseguem e me espiam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já está decretado a derrota dos meus inimigos. Amém.